Muito boa noite e bem-vindos ao jornal. Um empresário foi sequestrado ontem em frente à sua casa na cidade de Machixe, em Inhambane. O fato ocorreu por volta das 18 horas e a polícia já resgatou a vítima e deteve um indivíduo em conexão com o caso. Estradas. Esta imagem, captada por uma câmera de videovigilância, mostra o empresário a ser interpelado em frente à sua residência por um homem armado. Este gajo está com pistola. Este era acompanhado por vários outros que o ajudaram a arrastar a vítima até uma outra viatura usada para o sequestro. Na madrugada deste sábado, a polícia conseguiu resgatar a vítima e já está no convívio familiar. A vítima foi o cidadão Canacim Gentil, de frente da sua residência. A polícia tomou conhecimento, acionou mecanismos operativos que permitiram o resgate do cidadão do distrito de Panda, na localidade de Mauela, por volta das 2h30 de hoje. E em conexão com o caso, a PRM deteve o indivíduo e apreendeu 2 viaturas usadas durante o sequestro. Lamentar o sucedido, mas nós fizemos a nossa parte com todo o esforço, conseguimos resgatar o cidadão e detivemos um suspeito e apreendemos 2 viaturas envolvidas no sequestro. O Presidente da República anunciou para a próxima semana avanços no diálogo político entre o Governo e a Renamo. De acordo com o Filipe News, as equipas de trabalho estão dentro dos prazos estabelecidos, mas há necessidade de acelerar os processos, sem, contudo, saltar etapas. De visita em Inhambane, Filipe News se reuniu com as mulheres de todos os distritos desta província. Depois da festa da ocasião, o chefe de Estado fez uma comunicação sobre o ponto de situação do diálogo político. Temos tido o diálogo, está em curso, os contactos, como vocês sabem, mas também as 2 comissões estão a trabalhar. Elas têm prazos, trabalham na base de ter referência, mas tentamos entregar prazos para que aquilo que discutem encontre o desfecho. É verdade, não estão fora do tempo, mas temos estado e pensamos que semanas que se seguem teremos que acelerar mais este processo para podermos encontrar um consenso, tanto consenso, posições comuns, de modo a dar passos seguintes nesse processo. Filipe News garante que as discussões estão num bom caminho e que tudo está a ser feito com a serenidade necessária, de modo a não saltar etapas e não deixar nada por resolver. Para quem não vive o dia a dia, para quem não compreende como a discussão é feita, os pontos de desencontros pode achar que o processo não está a andar, pode estar na situação de impaciência, mas daquilo que nós temos estado a acompanhar, das discussões que se registram, e para irmos ao encontro daquilo que o povo moçambicano anseia ou espera, então precisamos de não haver cortamatos nesse processo, não haver passos que são ignorados, porque assim acontecer poderemos estar a enganarmos nós mesmos e dizer que encontramos esse consenso, enquanto que de fato nem o próprio povo, nem a própria sociedade está preparada para um certo passo que tem que ser dado. Enquanto se buscam os caminhos da paz, Filipe News pede serenidade, paciência e maior intervenção da mulher. E neste processo precisam de sensibilizar, continuar como mulher, como mãe, a sensibilizar a todos os filhos, a todos os moçambicanos, a todos os homens, os irmãos, os tios, os maridos, para poder encarar com seriedade o problema da paz para Moçambique. É uma condição fundamental. De dezembro para aqui, nós sentimos a diferença da vida e, sobretudo, a confiança e a força que as pessoas, incluindo a comunidade internacional, têm para investir em Moçambique. Porque a insegurança, nem que não haja tiro, só o fato de continuarmos inseguros, não sabermos para onde é que vamos, se vai amanhecer ou não, ninguém aposta em nada. No último dia de visita de trabalho à chamada Terra da Boa Gente, Filipe News orientou um comício popular no distrito de Morumbene, onde a palavra de ordem foi a produção e a produtividade.
polémico acordo para a retirada das posições das FDS da Serra da Gorongosa foi também matéria da comunicação do chefe de Estado no encontro com as mulheres de Inhambane. Filipe Nyusi falou da existência de pressões contrárias a alguns acordos rumo à paz. É um assunto polêmico que foi, nos últimos dias, caracterizado por contradições sobre a retirada ou não das tropas governamentais de Gorongosa. Sem abordagem direta sobre a polêmica, Filipe Nyusi revelou a existência de pressões de setores contrários a algumas medidas tomadas. Quando anunciamos que algumas posições onde se encontrava Renamo e agora com as forças de defesa e segurança iriam ser retiradas as forças, nem toda a gente da sociedade compreendeu. Mas fizemos esforço para poder, e por vezes a sociedade não compreende, mas também há uma pressão do outro lado que devia ser um pouco mais, mas os outros acham que deu-se muito mais do que devia se dar. Então esta situação não tem sido muito fácil para gerir, mas o importante é que a harmonia, a tranquilidade tem prevalecido. Sem avançar em detalhes, Nyusi diz estar a par de algumas situações em certas províncias do país que pode colocar em causa os passos dados no diálogo para a paz, mas garantiu que quando se tornarem uma ameaça mais séria, serão tomadas as devidas medidas. Há algumas coisas que surgem, que nós também temos a consciência em algumas províncias, achamos e temos estado a considerar como atos isolados e que encontram esclarecimento ao mesmo tempo. Quando chegarmos à fase em que há o pior, nesse momento que se considera que é de trégua, então mais uma vez tentaremos a nível das lideranças para podermos encontrar o consenso. O que eu queria do vosso lado, do lado da mulher, do lado da mãe, continuarem com esse encorajamento e a considerarem que todo filho moçambicano é vosso filho. E só com esse espírito onde nos dar espaço e tempo para nós podermos trabalhar e encontrarmos a paz e a tranquilidade para os moçambicanos, para nós todos. O Presidente da República rendeu homenagem ao grupo de moçambicanos que se sagraram campeões mundiais de salto à corda. A homenagem foi feita durante um comício no distrito de Mabote. Filipe Nyusi chegou à localidade de Moçambique, a 20 km da sede do distrito de Mabote, para cumprir o penúltimo dia de visita à província de Inhambane. Num comício popular, os residentes de Mabote levaram as suas preocupações ao chefe de Estado. Pedimos que continue com seu esforço no diálogo com a Renamo e com todas as forças sociais do país para que a paz seja definitiva em Moçambique, uma vez estar evidente que ela é o veículo para a harmonia, unidade nacional e consequente desenvolvimento do distrito e do país em geral. Em jeito de resposta, Filipe Nyusi reiterou que a paz efetiva continua a ser a sua prioridade e que tudo está a ser feito para o seu alcance. Contudo, disse que não pode ser a qualquer custo. Quero continuar a pedir para continuarmos a ter paciência para ver se conseguimos paz efetiva e duradoura, nós todos. É preocupação de nós todos, não dormimos, estamos todos. Gostaríamos que o ambiente não fosse esse de dizer se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo. Tem que estar claro, cada um, senhor de cama, sair à vontade, ir ao mercado, ir a conduzir o carro dele, ir comprar combustível, sonhou-se também sair, ir passear, ir comer no restaurante, sem haver preocupação. Não é bom assim. Então vamos trabalhar para haver paz, tolerância para nós. Não a todo custo, porque esse país existe. Tem suas regras, tem seu hino, tem seu povo, tem suas riquezas, tem sua pobreza que precisa de sair da pobreza. É isso que nós queremos. Respondida à inquietação popular, Filipe Nyusi também deixou a sua preocupação com a população de Mabote. Houve muitas desistências, por isso eu quando vinha para aqui estava mesmo a sentir. Vou falar com a população de Mabote. Por que nos pedem escolas, mas depois mandam crianças
passado 2 semanas as crianças não vão à escola. É para fazer o que essas escolas que pedem? Neste sábado, Filipe Nhus vai visitar o distrito de Murrumbene, que será o último ponto da visita de trabalho em Inhambane. O distrito de Mabote, na província de Inhambane, já tem uma agência bancária desde esta sexta-feira. A agência foi inaugurada pelo Presidente da República, Filipe Nhus, no âmbito da sua visita àquela província. Vai ficar para a história de Mabote. Pela primeira vez, este distrito, com altas potencialidades agrícolas e comerciais, entra nas estatísticas da bancarização com a inauguração deste balcão. O Presidente da República diz que este momento deve estimular mudanças na forma como a população lida com as poupanças. Queremos apelar à população a saber usar, a saber trazer aquele dinheiro que ontem nos disseram que estavam a esconder nos baldes, ou então a cavar para o chão nas garrafas. Tragam para aqui, porque esse aqui é o vosso sítio mais seguro. É daqui onde os vossos filhos, os vossos irmãos, os vossos tios podem trazer o dinheiro para vocês buscar. É daqui onde vocês vão mandar as vossas poupanças para os vossos familiares. É daqui onde vocês hão de saber cuidar da vossa própria finança. Para o BCI, montar uma agência neste distrito do interior de Inhambane faz parte da resposta ao repto lançado pelo governo, mas sobretudo ao princípio da instituição de estar mais perto de quem precisa. A decisão de abertura desta agência de Mabote resulta igualmente não só da importância estratégica que atribuímos à província de Inhambane, como também da preferência com que temos vindo a ser distinguidos por empresários, instituições, cidadãos locais, que com a crescente confiança em nós depositada, nos encorajam a prosseguir e a dar mais atenção às populações dos distritos rurais. A entrada em funcionamento deste balcão é um ato histórico para quem tinha de percorrer cerca de 150 quilômetros para ter acesso a uma unidade bancária. Até antes de iniciar o funcionamento deste banco, deslocava para Vilanculos, era um custo de transporte para sair daqui para Vilanculos. Às vezes chegávamos lá, o sistema não estava a funcionar, mas assim que estamos cá em Mabote, sabemos que vamos conseguir levantar, mesmo não existir sistema aqui, vamos parar por um tempo, mas já sabemos que vamos levantar. Para algumas colegas que vêm, por exemplo, outros colegas que vêm da unidade sanitária mais periférica, precisava de 2 dias para poder ter o dinheiro e fazer as compras para voltar ao distrito. Isso trazia desvantagem, porque havia mais ausência nas unidades sanitárias, ou mesmo como professores, porque precisavam de deslocar, porque alguns locais, algumas localidades fazem muita distância para poder chegar até a Vila C de Mabote e ter que viajar para Vilanculo para ter os seus salários. Esta unidade vai servir um distrito com pouco mais de 56 mil habitantes. Olhamos para outras notícias do país. Foi finalmente formalizada a assinatura dos termos de entrega da extinta empresa Transportes Públicos da Beira aos municípios da Beira e Dondo, uma empresa praticamente falida, com cerca de 300 trabalhadores para apenas 8 autocarros. Depois do processo ser frustrado na tarde da passada quinta-feira, porque o Conselho Municipal da Beira recusou-se a assinar os termos de entrega, alegando que desconhecia os documentos e exigiam inventário, eis que foi criada uma comissão mista composta pelo próprio Conselho Municipal da Beira, Conselho Municipal de Dondo, da Comissão de Gestão dos Transportes Públicos da Beira e técnicos do setor dos transportes e comunicações. Ficou acordado que em menos de 24 horas o processo deveria estar pronto. Às 16 horas desta sexta-feira foi a hora marcada para os termos de entrega. Pontualmente, os órgãos de comunicação social fizeram-se presentes no local. Contra todas as expectativas, o tempo foi se escoando e ninguém sabia dizer ao certo o que estava a acontecer. Nos corredores, o ambiente era tenso. Os telefones celulares foram os instrumentos mais usados pelos presentes. Depois de várias insistências por parte dos órgãos de comunicação social, só por volta das 18 horas ficamos a saber que, afinal, estava-se à espera da comissão criada no dia anterior, que ainda estava no terreno a fazer inventário. Meia hora depois, parte da comissão chega no local e a outra, ligada ao Conselho Municipal da Beira, dirigiu-se ao encontro do edil da Beira, que não se encontrava neste local.
A espera continuou até por volta das 20 horas e 20 minutos, altura que o presidente do Conselho Municipal da Beira e os seus colaboradores se fizeram presentes no local. Seguiu-se um breve encontro de concertação envolvendo a vice-ministra dos Transportes e Comunicações, os municípios da Beira e Dondo. E, finalmente, às 20 horas e 50 minutos, uma curta caminhada para a sala onde decorreriam os termos de entrega formais dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros da extinta empresa Transportes Públicos da Beira, na proporção de 70% para o município da Beira e 30% para o município de Dondo. E depois da assinatura dos 2 termos de entrega, o transpasse foi formalizado pela vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Ribeiro, e os presidentes dos conselhos municipais da Beira e Dondo. Contudo, o edil da Beira levantou uma nova inquietação. É o entendimento do Conselho Municipal da Beira que haja uma lista do pessoal devidamente identificado nos termos do acordo, a falta de tabela de salários de ordenados, a lista dos meios móveis já distribuídos nos termos do acordo, a declaração em como o Ministério de Transporte e Comunicações se responsabiliza pelas dívidas anteriores com fornecedores, a falta de termos de compromissos de pagamento de dívidas com privados e singulares pelos serviços prestados, confirmação do pedido de incapacidade de pagamento de crédito de 5 milhões do Fundo de Desenvolvimento e Transporte, a falta de certidão de patrimônio imobiliário dos escritores do edifício sede do TPB, do Parque dos Pioneiros sede e das oficinas da Manga, a omissão na entrega de certidão de registro de imóvel terminal de autocarros no Mataquane. Já o presidente do município do Dondo, Castigo Chiutar, concordou com os termos de entrega. Estávamos a esperar muito tempo e hoje chegou o fim. Já estamos com os transportes nas nossas mãos. Parabéns, municípios da cidade da Beira e cidade do Dondo. Apareceu-nos faz pouco tempo esta lista que nós concordamos em juntá-la ao termo de entrega, que é para ser analisado, porque obviamente que o detentor do património até então é o Estado é que sabe o que irá fazer do património, como é que tem que fazer. Grande parte da lista, por acaso, até já está acomodada no próprio despacho conjunto dos ministros de Economia e Finanças, de Transportes e Comunicações, depois da decisão havida do Conselho de Ministros para a extinção desta empresa municipal. Vamos analisar, assinamos junto ao documento de termo de entrega e levaremos para os órgãos centrais, que é para, com mais detalhe, trazermos algum esclarecimento ou alguma decisão sobre esta questão. Vendedores do mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, queixam-se da falta de clientes, apesar da tendência de redução de preços. Preços baixos, mercado com fraca afluência. Estes são os cenários que caracterizaram este sábado o mercado grossista de Zimpeto, na capital do país. Os preços, por exemplo, de batata, cebola e tomate reduziram na ordem que varia entre 30 a 50 meticais. Os vendedores justificam a redução, alegando a valorização do metical face ao rand, bem como o aumento da produção nacional daqueles produtos. Os preços estão acessíveis agora, está baixo. De antes era caro, mas agora está baixo. Mas por quê? Mesmo o rand baixou, mesmo os preços lá na África do Sul não é como antes. Agora está um pouco barato. A tendência é de baixar. A semana antepassada estava a 400, 600, sim, mas tudo dependendo da qualidade. Também o tomate mais consumido é nacional. Conforme estás a ver, isso aqui não é mentira, é realidade. O tomate é excesso. O mercado tem enfeitado produto, cebola, cenoura, batata, tomate, estás a ver, estás no setor de tomate. Aqui nós só estamos a vender daqui. Mesmo com a redução dos preços, os vendedores queixam-se da fraca afluência de clientes. Os preços estão baixos, muito baixos, só que não compram. Não há dinheiro, as pessoas reclamam em dinheiro, não há dinheiro, mas os preços estão muito baixos. Quando você voltar com um caminhão, é difícil acabar por 3 ou 4 dias.
mas já acaba às vezes por apodrecendo, só que agora como é tipo de frio, mais ou menos não apodrece rápido. Para os clientes, a redução de preços vai melhorar o rancho da casa que já estava debilitado devido à crise financeira. Está razoável por enquanto. Dá para ajeitar. Dá para aumentar aquilo, mais aquilo, melhorar em casa, não como antes. Pelo menos com 2.000 meticais você consegue comprar cebola, tomate, e batata e outras coisinhas. A juíza desembargadora defende que muitas empresas estão a fechar as portas, se, no entanto, recorrerem à lei da insolvência que vigora no país desde 2013. Fátima Fonseca entende que, por um lado, é por desconhecimento da lei e, por outro, os empresários temem que a mesma lei apenas exista para levar as empresas a encerrar portas. Pois bem, vamos recuperar este apontamento de reportagem sobre a divulgação da lei de insolvência. A juíza desembargadora defende que muitas empresas estão a fechar portas sem, no entanto, recorrerem à lei de insolvência que vigora no país desde 2013. Fátima Fonseca entende que, por um lado, é por desconhecimento e, por outro, os empresários temem que a mesma lei apenas exista para levar as empresas a encerrar portas. Fátima Fonseca falava em Climane no quadro da divulgação da lei de insolvência e da recuperação de empresários comerciais que vigora em Moçambique desde 2013, mas muito pouco usada pelos empresários no contexto em que as suas empresas estejam prestes a fechar as portas. Vou falar da realidade que eu conheço, que é o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que desde 2013 nós apenas deram entrada 10 casos de insolvência e 1 de recuperação. Portanto, são casos muito poucos, tendo em consideração a situação atual do país, a crise que nós ultrapassamos, que nós estamos a passar, e vemos que muitas vezes há empresas a abrirem, a encerrarem todos os dias, mas nunca há um recurso, essas empresas não recorrem ao processo de insolvência. A lei prevê que o regime jurídico da insolvência e da recuperação de empresários comerciais tem por objetivo viabilizar o cumprimento de obrigações vencidas por parte dos empresários, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Que muitas vezes também o cumprimento das leis depende do seu conhecimento. E eu penso que muitas vezes nós não conhecemos esta lei e nós não conhecemos o alcance dela. Não sabemos até que ponto é que essa lei nos pode ajudar, não é? Por isso é que não recorremos a um processo de insolvência. Achamos que a lei só existe para nos fazer encerrar as portas. Daí a necessidade de divulgar mais aos senhores empresários para que usem este instrumento, que é de extrema importância quando estamos a fazer a recuperação das nossas empresas ou a falência, insolvência, né, como se refere na legislação. A falta de uma secção comercial ao nível do Tribunal Judicial da Zambésia está a complicar a flexibilidade na recuperação dos créditos dos empresários. Outro sim, levantado na divulgação da lei de insolvência, tem que ver com dívidas do Estado com o setor privado. Quando nós desfilamos a nível do cartório com questões meramente comerciais, acabam desaguando numa secção civil. Eu acho que não é justo que um processo que trata de dinheiro, o barco está no porto, a madeira já foi carregada, que fique na fila de um outro processo que está ligado ao divórcio. Então aqui nós começamos a pecar, porque a celeridade que se dá nesse processo é diferente do tipo de processos que estão decorrendo naquela secção. Eu queria pedir à doutora e o Ministério do Turismo, digo Comércio, que apanhem uma saída para nós termos uma secção comercial na Zambésia. Porque ao continuarmos assim, estaremos em problemas. Estaremos em problema não só com a banca, estaremos em problema com processos que pura e simplesmente despertam depois
do caso consumado. Já alguns empresários dizem que os atrasos de pagamento do Estado moçambicano ao setor privado pela prestação de serviços diversos têm fragilizado as empresas e muitas vezes a situação contribui para a falência. E o governo, quando não paga, nós não temos como pagar os trabalhadores, não temos como pagar impostos. E quando você vê numa reunião como esta, diz isso, no dia seguinte, uma auditoria está na sua porta. Isso é uma maneira de acabar consigo. Eu, na Mucuba Investimento, quando a ponte de Mucuba desabou, veio o ministro das Obras Públicas, pediu para que nós fornecêssemos pedra. Até hoje, desde o ano 2014, até hoje, não foi pago o dinheiro. Como é que nós vamos pagar o imposto? Como é que nós vamos pagar trabalhadores? Como é que uma empresa desta não vai cair? O roubo de gado bovino continua em Manica. Depois das autoridades policiais terem aparentemente estancado o fenómeno em Messica, os ladrões viraram as suas atenções para o distrito de Vanduzi, onde roubaram há dias 8 cabeças de bois pertencentes a 2 criadores. O roubo de gado bovino é um fenômeno preocupante e com tendências de alastrar-se para vários pontos de Manica. Este grupo de indivíduos, e que confessa a prática deste tipo de crime, foi detido há dias pela polícia em Vanduzi, acusado de roubo destas cabeças de bois naquele ponto de Manica. Está aqui por quê? Por causa de roubo de boi. Roubou quantos bois? 2 cabeças. E como é que roubou essas 2 cabeças de bois? Bom, de casa fui até no local. Daí tiramos no corral e fomos. Quanto tempo tu roubas cabeças de bois? É a minha primeira vez. É a minha primeira vez. E rouba com quem? Com meus colegas. Rouba com que finalidade? Bom, era para vender. Sim. E já tinha clientes? Claro. E vendia a que preço? Ia vender a que preço? Bom, era antes de debater sobre o preço. Os outros foram pegos, os outros não foram pegos. E há quanto tempo roubas bois? Nunca roubei boi. É a primeira vez? Sim. Estou aqui como comprador. Mas como é que, quando disseram assim que era para levar os animais à noite, não desconfiou disso? Houve desconfiança sempre. E por que você queria insistir em comprar os bois à noite? Não insisti. Uma das vítimas conta que recuperou os seus animais numa empresa que se dedica à comercialização de carne bovina e seus derivados. A última alternativa já era de procurar também alguns criadores grandes, onde tinha que vir para aqui, pedir um documento de autorização de eles vasculharem naquela empresa que é onde foi encontrar os nossos animais aí. Então, depois de encontrarmos, fomos procurar quem havia vendido aí. Nos últimos 6 meses, perto de 50 cabeças de gado bovino foram roubados nos distritos de Manica e Vanduzi, acreditando-se que a ação tenha sido praticada por parte destes elementos ora detidos pela polícia. Observamos agora uma breve pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir e continuamos a pautar as notícias. Até já, eu espero por si. Dê segurança e conforto aos seus colaboradores com o Índico Acidentes de Trabalho. Índico Seguros. Viva sem medo. Depois da derrota no Songo, o Ferroviário de Maputo quer voltar às vitórias. Mas pela frente, tem os guerreiros de Gaza comandados por Arthur Semedo. Todos os caminhos irão dar ao Vale do Infulene para o grande jogo. As 2 equipas estão separadas por apenas 1 ponto na tabela classificativa. Acompanhe a transmissão em direto na STV Notícias, domingo às 15 horas. Com apoio da ZAP. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana.
Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira como implementar os projetos. 50 jogos não marca nenhum golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Vem aí a mais esperada prova interna de basquetebol ao nível dos séniores masculinos. 8 clubes em representação das regiões Sul, Centro e Norte irão dar corpo à edição 2016-2017 da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas da modalidade da bola ao cesto do país e de outros cantos do mundo convergem na mesma quadra para proporcionarem grandes momentos de basquetebol e espetáculo. De 8 de julho a 2 de agosto, assista no seu canal de eleição a Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas do basquetebol moçambicano brilham na STV Notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Retomamos as notícias e agora seguimos para o desporto. Estudantes moçambicanos vão participar da Olimpíada Internacional de Robótica entre os dias 15 e 18 de julho em Washington, nos Estados Unidos. Os inovadores vão apresentar um robô que visa alertar aos governos sobre a importância de gestão da água. 3 estudantes com idades compreendidas entre 15 e 18 anos, acompanhados por 2 mentores, partem da cidade de Maputo com destino a Washington no dia 31 de julho, com o objetivo de participar na Olimpíada Internacional de Robótica. Moçambique participa na Olimpíada a convite da organização americana First Global. No evento, que junta mais de 160 países, os moçambicanos vão apresentar um robô montado em 4 meses, que simula a limpeza do rio poluído num período de 3 minutos. Este jovem estudante explica as funcionalidades do robô. Este robô tem como função o tratamento de água. Nós temos aqui temos rampas que vão separar as bolas, as contaminadas das puras. Né? Para o mentor dos estudantes, Patrício Vitor, a iniciativa visa consciencializar os governos a investirem nas tecnologias para que os jovens sintam-se incentivados a criar soluções inovadoras para resolver os problemas de água no presente e no futuro. O problema concreto que é de purificação da água. A água tem que estar separada, é água potável e água suja, água imprópria. E depois essa água tem que ser transportada para reservatórios diferentes e para um laboratório. Este sábado, na hora da despedida, a vice-ministra da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional apelou para uma maior união entre os estudantes nas provas a que serão submetidos e para uma posterior partilha das ideias a adquirirem no evento. Cada um de nós vai competir como se a vitória dependesse só dele. Se algum de vocês não for com esse espírito, pode não ser possível. A robótica no país é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, através do programa Criando o Cientista Moçambicano do Amanhã, em parceria com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
No futebol, a Liga Desportiva de Maputo sacudiu este sábado a crise de resultados ao vencer o 1º de Maio de Quilimane por 3 bolas sem resposta. Medagi, Liberty e Telinho foram os autores dos golos. A partida esteve inserida na 20ª jornada do Moçambola Zap. Ainda procuravam assentar nos melhores lugares os adeptos que foram ao campo, quando a Liga desperdiçou 2 grandes oportunidades para abrir o marcador. Primeiro, por intermédio de Sonito, que chegou tarde a uma emenda, e depois por Liberty, que frente a frente com Dinho, remata ao lado. Depois, foi preciso esperar pelo minuto 42 para que fosse construída uma outra oportunidade de golo. Desta feita, para os trabalhadores de Quilimane, que só graças à intervenção de milagre foi possível evitar o pior, após um remate de Ambalilo. E a resposta da Liga foi dura, como Medagi, aos 44 minutos do jogo, a desferir um canhão que só parou nas margens da baliza de Dinho. 1-0 ao intervalo. O segundo tempo inicia tal como terminou o primeiro, com um golo da Liga Desportiva. Contra-ataque rápido pela esquerda, Liberty liberta o esférico para o segundo golo. Festa nas bancadas. Os trabalhadores vestiram o fato macaco e correram atrás do prejuízo. Neste lance, só não marcaram porque o remate de Mário não tomou a direção certa. Mas a Liga não baixou as linhas e em contra-ataques rápidos criava perigo. Neste lance, por exemplo, foi Liberty que, em posição privilegiada, preferiu deixar para Telinho marcar o seu 11º golo no Moçambola Zap. A satisfação no final do jogo foi para os treinados de Aquil Marcelino, que sacodem a crise de resultados, enquanto o 1º de Maio agudiza ainda mais a sua crise. Muito obrigado, Ministra. Boa sorte para a sua equipe. Pois bem, a Vice-Ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Azinheira, diz que estão criadas todas as condições para a realização dos Jogos Desportivos Escolares Gaza 2017, que iniciam na próxima semana. Fim de se inteirar dos preparativos dos Jogos Desportivos Escolares, a Vice-Ministra da Juventude e Desportos visitou neste sábado algumas instalações que vão colher as provas e garante que está tudo a postos para que os Jogos decorram. A Azinheira congratula o apoio dos parceiros que financiaram em cerca de 60% a realização do evento desportivo. Em relação aos campos, nós também estamos satisfeitos. No início, quando fizemos o estudo dos campos que iriam acolher os jogos, estávamos mesmo preocupados porque não sabíamos se iríamos conseguir ter a reabilitação dentro do prazo e os campos não tinham dimensões suficientes necessárias para um jogo oficial. Mas nós assumimos um desafio, que nós queremos qualidade e não há melhor coisa que os meninos estarem jogando num campo oficial. Um campo com medidas reais. Mulasso Assimango, diretora provincial de saúde, garante que todo o processo de saneamento e primeiros socorros estão acautelados. Em relação aos jogos escolares, dizer que a província já fez a pulverização em todos os locais de acomodação das crianças. Iremos estar preparados para estão montados em cada sítio de alojamento um posto de primeiros socorros, onde estará uma equipa de prontidão para atendimento ao surgimento de qualquer que seja o problema de saúde de qualquer uma destas crianças. Sua vez, Zito Maconha, comandante da PRM, garante que estão reunidas todas as condições de segurança para os atletas e outros participantes. As rotas onde as delegações seguirão, também a segurança está proporcionada. Nos sítios onde vai decorrer as atividades, teremos lá um número em grande peso. Os Jogos Desportivos Escolares vão decorrer a partir do dia 14 de julho corrente na cidade de Xai-Xai e na Vila da Macia. Prevê-se que o evento dure uma semana. Hora do basquetebol, o Ferroviário de Maputo iniciou a luta pela revalidação do título de campeão nacional de basquetebol em masculinos, com vitória diante do seu homónimo de Nacala por expressivos 101-65. Noutra partida, desta tarde, a Politécnica venceu o Vaz Basket Team da Beira por 52-41.
Na quadra estava o atual campeão nacional em basquetebol, o Ferroviário de Maputo, e o estreante Ferroviário de Nacala. No primeiro período, fez um jogo bastante equilibrado com as locomotivas de Nacala a contrariarem o favoritismo do Ferroviário de Maputo, tendo em conta que as investidas vinham dos dois lados. Os estreantes faziam pressão, terminando esta etapa a perder por diferença de apenas um ponto, 28-27. Veio o segundo período. Os locomotivas da capital do país passaram a dominar o jogo num período em que o Ferroviário de Nacala não conseguia dar luta por debaixo das tabelas, terminando esta etapa do jogo com o placar a indicar 54-42 a favor do Ferroviário de Maputo. No terceiro período, a história do jogo já estava escrita, sendo que o quarto e último período serviu para o Ferroviário de Maputo dilatar o marcador, terminando a partida a vencer pelos expressivos 101-65. Bem, é sempre bom começar por ganhar e nós não tomamos o adversário como um estreia, mas tivemos muito mal no princípio, ou seja, no primeiro e segundo período, acusamos alguma pressão, mas no terceiro e quarto período fomos melhorando. Nós perdemos alguma desconcentração perante o jogo, entramos bem, graças a Deus, jogamos como deve ser e o adversário reparou primeiro para a nossa equipa como era o potencial da equipa, a equipa baixa, e nós, por mais defesa, defendemos, só faltou alguns aspectos do jogo que nos levou a baixar o resultado do jogo. Na outra partida desta tarde, a contar também para a primeira jornada, a Politécnica de Maputo derrotou o Vaz Basket Team por 52-41. Bem, em primeiro lugar foi uma vitória boa, acho que uma vitória justa por tudo aquilo que nós fizemos dentro da quadra. É certo que não tivemos o nosso melhor nível, mas compreendo, os atletas entraram nervosos. O que falhou, muitos erros a nível ofensivo e muitos erros a nível defensivo. Então, contra equipas que estão com maior rodagem, paga-se caro esses erros. A ronda fica completa com a realização dos jogos entre o Ferroviário da Beira Machacan e Costa do Sol Desportivo, respectivamente. Mais uma breve pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. No dia que Maputo poderá ser a cidade mais quente, com uma máxima prevista de 30 graus Celsius, uma mínima de 15 graus. Para Xaixai a previsão de 28 de máxima, 14 de mínima, 28 de máxima para Inhambane, uma mínima de 15 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de 26 de máxima, 18 de mínima, 25 de máxima são esperados amanhã em Chimoio, 14 de mínima, 28 de máxima para Quilimane, 16 de mínima. Perto poderá ter os termómetros já a atingirem 29 graus Celsius e ter uma mínima de 18 graus. Nampula com a previsão de 27 de máxima, 18 de mínima, 29 de máxima para Pemba, 19 de mínima, e Lixinga, como sempre, fresquinha, com 23 graus Celsius de máxima e uma mínima de 11 graus.